As 8 fases depois da noite escura da alma. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candé, um dimensional que está aqui com você para disseminar o conhecimento. Mas antes que a gente possa entrar no nosso tema de hoje, é sempre bom lembrar uma coisa. Tudo que a gente fala aqui no canal é muito importante que fique claro. São as minhas experiências, as minhas pesquisas, os meus estudos. Eu não falo por Dáquila. Muito embora todos vocês sabem, eu amo, eu admiro todo o trabalho que é feito por Dáquila, mas entenda isso. Eu vou repetir, eu não falo por Dáquila, são as minhas experiências e pesquisas, tá bom? O próximo ponto muito importante a se frisar é o seguinte: é primordial que você assista ao nosso vídeo anterior, onde nós falamos exclusivamente sobre o que vem a ser a noite escura da alma e como ela é importante principalmente para os dimensionais. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, você vai fazer o seguinte: vem aqui em cima, clica no card que você vai acessar esse vídeo direto. Mas mesmo você já tendo assistido, o que é que eu te peço? Quando você chegar ao final desse vídeo, assista ao vídeo anterior novamente, porque é muito importante para solidificar os conhecimentos que você vai receber hoje aqui. Então, dito isso, vamos então para o nosso conteúdo. Uma vez que você entendeu o que vem a ser a noite escura da alma, você tem a consciência que já viveu ou está vivendo nela, o que é que você precisa saber? Desde que você entenda, tenha consciência e principalmente que você faça o que precisa ser feito, que algo fique muito claro. Um dia a noite escura da alma, ela passa. Sim, ela vai passar. Mas o importante vem depois que ela passa, porque aí começam as 8 fases posteriores à noite escura da alma. Então, se você está vivendo a noite escura da alma, o que é que eu te digo agora? Seja forte, que ela vai passar. Mas se você já viveu, tenha a consciência que você vai passar por essas 8 fases que eu vou citar aqui. Primeira fase é o chamado momento do espelho. Essa primeira fase é aquela fase onde você não se entende mais como sendo aquela pessoa antes da noite escura da alma. Isso é claro para você. Você deixou de ser aquela pessoa. Você agora se reconhece como uma nova pessoa. Segunda fase, renascimento. Você pode comparar essa fase como sendo a fênix. Mas entenda, a fase do renascimento não é uma fase tranquila. É claro que eu não estou querendo dizer que vai ter uma nova noite escura da alma. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não. Mas não vai ser uma fase tranquila, tá bom? Porque de fato é um momento onde você renasce. Sim, é como se você fosse uma fênix que renasce das cinzas. Terceira fase é a fase do vazio. Essa é a fase onde ocorre a insatisfação. Eu considero essa fase como uma das mais importantes, porque é nessa fase que você entende que não só é muito mais importante você dar do que como você fazia antes da noite escura da alma, que você só queria receber. E você começa nessa fase a encontrar a verdadeira satisfação. E é muito interessante. Você começa a perceber que quanto mais você dá, mais você recebe. E é fantástico. Quarta fase é a fase da expansão da consciência. Agora, presta atenção que eu vou te dizer uma coisa muito importante. Praticamente em todos os vídeos da gente, eu repito sempre uma coisa, que os parceiros nos ensinam a expandir a consciência. E que uma das formas mais fantásticas da gente fazer isso é justamente através da leitura. E outra coisa que eu sempre falo é o quê? Isso é difícil porque o brasileiro é o segundo povo no mundo que menos lê. Então só isso aí, para todo dimensional, é um desafio. Então nessa fase da expansão da consciência, eu acho que nem precisa dizer que já é para você ter adquirido muito o hábito de ler. E é incrível que nessa fase, naturalmente,
você começa a sentir a necessidade de começar a perdoar quem te feriu. Pode ter certeza, se você já começou a sentir isso, tenha certeza absoluta, você está nessa quarta fase da expansão da consciência. E por perdoar, e por começar a perdoar quem lhe feriu, é que nessa fase começam a ocorrer as sincronicidades. Quinta fase é a fase da vida dupla. Eu vou citar um exemplo bem interessante para vocês que aconteceu com a minha esposa. Um dia desse ela estava num grande supermercado aqui em Recife e ela estava na fila do caixa. Na frente dela só tinham 2 pessoas. E ela observou o seguinte, que quando chegou na vez da próxima pessoa ser atendida, ela percebeu que essa pessoa estava fazendo as coisas de uma maneira muito lenta. Ela olha para a caixa que estava atendendo, ela estava muito lenta também. E ela ficou pensando assim consigo mesma, poxa, mas a minha vez vai chegar e a próxima pessoa que vai ser atendida vai ser mais rápida. Mas o que foi que aconteceu? Ela disse que essa pessoa que veio em seguida também estava tão lenta quanto a anterior. E que a caixa também continuava lenta. Mas aí aconteceu um despertar para minha esposa. Ela percebeu que não é que as pessoas estavam lentas. Ela teve uma experiência semelhante aos parceiros e aos ultra, que é mais ou menos assim. Imagine que um ultradimensional ele está aqui e você está aqui. Quando um ultra que está aqui olha para a gente que está aqui embaixo, você acha que ele enxerga a gente, vamos dizer assim, numa velocidade normal, acelerada ou lenta? É claro, eles observam a gente como se a gente estivesse mais lento. E se a gente observasse eles lá em cima, a gente ia observar eles extremamente acelerados. É por isso que muitas vezes, quando os parceiros começam a interagir com você, que você começa, principalmente através da sua audição, às vezes você ouve apenas o quê? Um zumbido, ou então sons muito acelerados. É porque é isso, eu repito, é porque eles estão aqui e a gente está aqui. De tal forma que é nessa quinta fase que você começa a experienciar esse tipo de coisa como essa que minha esposa experimentou. Mas também é nessa quinta fase que algumas pessoas começam a se afastar de você. É lógico, o seu padrão vibracional, quando começa a se elevar, é evidente, as pessoas que estão com um padrão vibracional mais baixo começam a se afastar de você. Sexta fase, a fase dos frutos danificados. Agora você tem que parar e meditar um pouquinho. Sabe por quê? É nessa fase que pessoas que você ama começam a se afastar de você. Para um pouquinho para meditar sobre isso. Sétima fase é a fase onde você começa a encontrar as conexões. Como assim? Essa fase é chamada de a fase do ukulele. Eu não sei se você conhece, mas o ukulele ou ukulele é um instrumento musical havaiano muito parecido com o cavaquinho aqui no Brasil. Nessa fase é que começam a se estabelecer as conexões mais intensas. Ou seja, aquelas pessoas que se afastaram porque o seu padrão vibracional estava mais alto que o delas, na quinta fase, nessa sétima fase, começam a surgir novas conexões, porém que são fortes e intensas. E a oitava e última fase, a fase do crepúsculo, é onde as sincronicidades se tornam mais frequentes. É nessa fase que começa a ocorrer a euforia, porém que você deve ter mais cautela. É nessa fase que a responsabilidade deve vir para você em primeiro lugar. Eu tenho certeza que você vai desejar assistir esse vídeo de novo, porque é claro, esse é um dos vídeos mais profundos e mais densos que nós já fizemos aqui no canal até hoje. Claro, como sempre, eu me disponho a responder as perguntas que você tenha, mas eu também, mais uma vez, te recomendo, não pergunte aqui no YouTube. Vá lá na nossa comunidade do Telegram e faça suas perguntas. Mesmo porque hoje, com esse vídeo, você vai ter disponível para baixar gratuitamente um e-book de uma pessoa que eu considero um grande mestre,
e que também vai te ensinar muita coisa. Eu tenho certeza que você aproveitou muito esse vídeo e vai compartilhar com outras tantas pessoas. Então eu te desejo saúde física, mental e emocional, muita paz para você e até sempre. Tchau, tchau.